Glória a Deus, graça e paz. Shalom, shalom, que bom podermos estarmos conectados juntos nessa noite para buscarmos a presença do Senhor, para adorarmos ao Senhor, para sermos ministrados pelo Senhor. Eu gostaria de, em nome de Jesus, chamar a sua atenção para esse momento de culto, do culto da vitória. Que você, nesse momento, separe esse tempo e você fixe os seus olhos, o seu coração, a sua fé agora, através dessa live. Eu sei que quando a gente está em casa, muitas vezes a nossa atenção é desviada, às vezes há algum problema com a conexão também, né? Mas eu queria, em nome de Jesus, nós temos uma equipe aqui trabalhando, a equipe da mídia, né? Se der algum probleminha, acalma seu coração, logo vai ser resolvido, tá? Mas eu queria que você entendesse que esse é um tempo de culto. Esse é um tempo de culto. E eu queria começar lendo um texto da palavra de Deus em Romanos capítulo 12, no versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Note que o querido apóstolo Paulo, ele estava direcionando essa mensagem à igreja. Ele estava direcionando essa mensagem aos discípulos de Roma, aos romanos. Essa carta é a carta aos romanos. E ele usa as palavras, ele usa o termo irmãos. Eu rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra, ela não estava direcionada aos ímpios, ela estava direcionada aos irmãos, à igreja. E o apóstolo Paulo está falando de um culto racional. Nós precisamos entender, irmãos, que o culto que prestamos a Deus, ele precisa ser um culto racional. Nós precisamos entender porque estamos cultuando a Deus, porque achamos importante separarmos esse tempo para o Senhor. Você não pode fazer isso de qualquer maneira, mesmo estando limitados, mesmo tendo que fazer o culto online. Mas nós precisamos entender de forma racional esse culto que prestamos ao Senhor. Por isso eu quero, em nome de Jesus, chamar a sua atenção para que você, de todo o seu coração, entenda que esse é um momento especial, que esse é um momento de culto. Nosso Deus, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor Deus. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei.
vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és, grandioso é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és, grandioso é, vitorioso é, na tempestade. Aleluia, Jesus. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia, Senhor Jesus, nós te glorificamos, pois sabemos que nesse nome há poder para todas as coisas. Há poder para restaurar, para curar, para transformar a situação em que estamos vivendo, Senhor. E nós reconhecemos que não há outro como Tu, Jesus. Não há outro como Tu. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, 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 Jesus. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo Tu estás. Teu domínio é para sempre, e diante de Tua glória tudo se dobrará. O que diriam as nações? Onde está o Teu Deus? Soberano Tu és e reinas. Minha vida está em Ti e vivo a proclamar entre as nações que Tu és Deus. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus. Não há nenhum Deus como Tu. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus. Adorado, exaltado. Aleluia, Jesus. Será que você pode erguer a sua voz aí na sua casa e glorificar esse nome enquanto você ouve essa canção? Adorá-lo, crer que Ele tem poder para fazer todas as coisas, suprir todas as necessidades. Aleluia, Jesus. Santo, Senhor. Tens um nome sobre
Aleluia, Senhor Jesus, nós te exaltamos, Senhor. Reconhecemos que não há nenhum outro como tu, Jesus. Santo, 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 santo. Vamos nos unir agora em adoração a esse nome. Reconhecer que não há outro Deus como esse Deus, que tem poder para todas as coisas. Glorifique ao Senhor nesse momento. Evoque-o dentro do seu lar, que Ele se manifeste sobre a sua vida, sobre a sua família nesse momento. Pois Ele tem poder para todas as coisas e não há outro como Ele. Reconheça-o sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado, tu és Damos a glória, te damos o louvor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é digno, é merecedor de toda honra, toda glória, e todo louvor e toda adoração. Amém. Queria, em nome de Jesus, encorajar você a permanecer fiel a Deus nesse tempo. Palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3. Capítulo 4, melhor dizendo, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Você precisa crer que Deus, Ele é o provedor da sua vida. Nós vivemos um tempo de muitas notícias ruins, de muitas notícias difíceis, mas você precisa decidir quem você vai ouvir. Você precisa decidir em qual verdade você vai se agarrar. Se a verdade da palavra de Deus, ou se é a verdade das estatísticas, a verdade do mercado, a verdade da economia. E saiba de uma coisa, que Deus sustenta aquilo que Ele levanta. Deus tem levantado a sua vida. Deus tem abençoado você e Ele vai sustentar você nesse tempo. Creia de todo o seu coração, permaneça fiel a Deus. O apóstolo Paulo, ele estava falando aqui da igreja que tinha abençoado a vida dele. Ele tinha recebido uma oferta, ele estava suprido. E note que o Senhor usou pessoas para abençoar o apóstolo Paulo. Entenda uma coisa, a obra de Deus, Deus vai usar pessoas para abençoar a obra de Deus, a casa de Deus, a igreja de Jesus nesse tempo. Então, permaneça com o seu coração fiel, seu coração generoso. E como pastor aqui da comunidade cristã, eu quero agradecer a cada membro dessa igreja que tem se importado com a igreja, que tem ofertado, que tem dizimado. Nós, graças a Deus, nós estamos supridos. Deus tem nos abençoado, tem abençoado a igreja. A gente conseguiu se manter nesse tempo e temos conseguido, pela graça de Deus e pela generosidade de muitos irmãos que têm sido fiéis a Deus nesse tempo. Eu louvo a Deus pela tua vida e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente, porque
segundo a palavra, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Suas necessidades serão supridas em nome de Jesus. Amém? Você tem a nossa conta do Banco Sicoob, né? Teve uma irmã que mandou uma mensagem para mim essa semana e ela disse: pastor, é bom falar, né, que na hora de fazer a transferência não aparece lá o Banco Sicoob, aparece lá Banco Cooperativa do Brasil, né? Então é muito importante você entender, porque não vai estar lá o nome Sicoob, é Cooperativo do Brasil, né? É o número do banco certinho e vai estar lá Cooperativa do Brasil, tá? Banco Cooperativo do Brasil, é o mesmo que o Sicoob, tá bom? É para que de repente alguma pessoa tenha alguma dificuldade, então na hora que você for fazer a sua transferência, né, vai aparecer Banco Cooperativo do Brasil, ok? Tá? Você pode fazer a sua transferência, pode depositar no banco, pode trazer aqui na igreja o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos estar orando por você, tá ok? Nós estamos usando algumas estratégias na terça-feira. Essa semana excepcionalmente fizemos na segunda-feira, segunda e quinta. Nós estamos orando, abençoando as pessoas que querem receber uma oração aqui no nosso drive-thru da bênção. Você que gostaria de receber uma oração amanhã às 6 horas da tarde, alguns pastores vão estar aqui. Nós vamos orar por você e abençoar você. Amém? Às vezes vem poucas pessoas, vem 4 carros, a última vez veio 3 carros. Não tem problema na quantidade de pessoas que vêm. O que é importante é que as pessoas que vêm, elas veem isso como algo importante para elas. Elas recebem isso como uma coisa importante, né? Elas querem vir receber uma oração. Então, para você que acha que isso é importante, vale a pena estar aqui, mesmo que às vezes são poucas as pessoas, né? Porque eu fui até questionar: pastor, não está vindo quase ninguém. Não tem problema, se não vier ninguém, nós vamos estar aqui orando, né? Nós vamos estar abençoando quem quer ser abençoado. Então, como pastor, nosso trabalho é esse, abençoar vidas. Nós estamos aqui. Se você acha importante trazer sua família no carro e vir, então vai ser bênção. Nós vamos orar por você e abençoar você em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra, que você abra o seu coração em nome de Jesus, em Marcos capítulo 10. Eu comecei esse culto citando esse texto, Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 10. A partir do versículo 40, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, melhor dizendo, 46. Amém? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos. Quem, pastor, estava saindo de Jericó? Jesus. Quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora.
que chama muito a minha atenção é a atitude de Bartimeu. A atitude de alguém que precisava de um milagre. Sabe, queridos, eu vejo que quando você precisa de um milagre, você não pode ser passivo com Deus. Muitas pessoas vivem uma vida com Deus sem propósito. É o deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uma vida passiva, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, e se não quiser também, não vai fazer. Mas entenda uma coisa, você é filho de um Deus de milagre, de um Deus que entregou o melhor que Ele tinha por você. E olha que interessante o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, que aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou a nosso favor, como também não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Porque em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas você pode experimentar milagres. Bartimeu, ele fala de alguém que nos fala de alguém que não foi passivo na presença de Deus, não foi passivo na presença de Jesus. Era alguém que tinha limitações, era alguém que carecia de milagre, assim como eu e você, que temos limitações, que precisamos de milagres. E o nosso Deus, Ele é especialista em milagres. Creia em milagres. Milagres são para hoje, milagres são para agora, milagres não são para o passado apenas. Ele não operou milagres no passado apenas, Ele opera milagres hoje, Ele opera milagres agora. Ele é o Deus do milagre. Creia num Deus de milagre. Creia num Deus poderoso. Ele é um Deus de milagre. Agora nós, irmãos, carecemos de milagre e estamos tão passivos. Qualquer coisa nos tira do propósito do milagre. Você precisa estar firme no propósito do teu milagre. É preciso de um milagre na tua vida. Você carece de um milagre. Permaneça firme no propósito desse milagre. É isso que eu aprendo com Bartimeu. Ele permaneceu firme no propósito do milagre. Quando ele descobriu que Jesus estava passando ali, quando ele descobriu que era uma oportunidade única. E quando você vai estudar a Bíblia, você vê que Jesus nunca mais ia voltar para Jericó. Jesus não passaria mais ali. Era a oportunidade da vida dele. E eu aprendo aqui que existem oportunidades que são únicas para nós, que nós devemos agarrar essas oportunidades que Deus nos dá, porque talvez elas nunca mais vão voltar. Talvez Bartimeu estava sentindo isso, que era a oportunidade da sua vida. Então quando alguém disse que era Jesus que estava passando, aquele homem começa a clamar, e ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi. Ele reconhece o título messiânico de Jesus, ele entende de uma forma diferente, ele tem uma postura diferente, ele tem uma declaração diferente. Ele diz: Jesus, filho de Davi. Ele reconhecia que Jesus era o Messias. Mesmo miserável, mesmo numa condição limitada, ele reconhecia Jesus, mesmo carecendo de um milagre. E a Bíblia diz que as pessoas o repreendiam para que ele se calasse. O texto sagrado diz: muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele estava firme no propósito do milagre. Ele precisava de um milagre. E ele não permitiu que nada o calasse. Sabe, nós estamos vivendo tempos
aonde tantas coisas têm se levantado para nos calar, para que você não clame, para que você não creia em milagres, para que você pense que Deus fez lá no passado, mas Ele não está fazendo hoje. Isso é uma mentira do diabo, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O livro do apóstolo Tiago diz que o Senhor não muda, que nele não há sombra de mudança. Ele é o mesmo Deus de milagres. Creia. Você precisa crer de todo o seu coração e permanecer firme no propósito do milagre. Essa atitude de Bartimeu, irmãos, que nós precisamos ter em nossas vidas, esse comportamento. Precisamos estar entendidos do que queremos em Deus. Bartimeu permaneceu firme no propósito do milagre. Algumas pessoas diziam: cala a boca, Bartimeu, para de fazer escândalo, Bartimeu, para de gritar, não vai adiantar. Olha, não adianta você confiar em Deus, não adianta você clamar a Deus. Talvez é isso que você tem ouvido nesses dias. Não adianta continuar orando. Você está orando e o diabo está aí, tentando destruir você. Olha, não adianta você continuar no teu propósito com Deus. Não adianta você continuar dizimando, ofertando, primiciando ao Senhor. Sabe por quê? Porque a crise está aí e ela vai te pegar. Mas eu digo a você, não deixe essas vozes parar você. Não deixe que essas coisas calem você. Fique firme no propósito do milagre. Há milagres chegando sobre a tua vida. Há milagres em andamento sobre a tua casa. Há milagres em andamento sobre a tua empresa. Há milagres em andamento sobre o teu casamento. Há milagres em andamento sobre a tua família. Se você crê, dá um glória a Deus. Shakarabasitarai. Há milagres. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. Bartimeu sabia que Jesus podia. Ele sabia. Ele creu. Ele ouviu que Jesus estava passando. Ele teve uma atitude. Ele não permitiu que nada tirasse ele do propósito do milagre. Permaneça firme, meu amado. Ainda que tentem se levantar situações, pessoas, para que você se cale, para que você não clame, para que você se silencie diante de Deus. Não, continue clamando. Pastor, até quando eu vou clamar? Você precisa clamar até ser ouvido. Você precisa clamar até o milagre acontecer. Pastor, eu estou orando tanto, são tantos anos orando. Continue orando, continue clamando, continue crendo, porque o Senhor é aquele que te fortalece. Ele é aquele que renova as suas forças. Ele derrama uma unção nova sobre a tua vida para você continuar. Ele está com você, Ele ajuda você, Ele fortalece você, Ele sustenta você com a destra fiel dEle. Creia. Não permita que nada tire você do propósito do milagre. Não permita que a sua condição presente determine como serão as coisas lá na frente. Um dia eu ouvi essa frase de um pastor que veio ministrar aqui na nossa igreja, pastor Henrique de Paranavaí. E eu nunca mais me esqueci. Ele disse: presente não é desfecho. A condição de Bartimeu é que ele estava sentado. A condição de Bartimeu era mendigo. A condição de Bartimeu era cego. Mas ele não permitiu, ele não deixou que a sua condição presente determinasse como seriam as coisas no futuro. Talvez hoje
você está acamado. Talvez hoje você está passando por uma dificuldade grande na sua vida. Talvez hoje você está vendo portas fechadas, mas entenda uma coisa: isso não é o fim, isso não é desfecho. Ei, deixa eu falar algo para você. Tem um milagre de Deus para você, se você crê. Tem um milagre a caminho sobre a tua vida, tem um milagre chegando. Entenda, se você continuar clamando, o Senhor, Ele vai intervir, o Senhor vai restituir, o Senhor vai operar, o Senhor vai agir. Está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Não é o câncer, não é o Covid-19, não é a AIDS, não é nenhuma doença que não tem cura, que Deus não possa curar. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Não deixe a sua condição presente determinar como vai ser o seu futuro. Bartimeu estava cego, mas não estava surdo. Ele estava cego, ele era mendigo, mas ele não estava surdo, ele também não estava mudo. Não deixe a sua condição presente prender você. Deus tem um milagre para operar na sua vida. Seja objetivo com Deus. Seja objetivo com Deus. O retorno aqui, fazendo favor. Seja objetivo com Deus. Seja objetivo. Bartimeu sabia o que ele queria. Sabia exatamente. Com Bartimeu as coisas não eram dúbias. Bartimeu estava totalmente ciente do que ele queria em Deus. Ele não queria uma esmola, ele queria uma cura. E quando Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Bartimeu sabia exatamente o que ele queria. Ele queria tornar a ver. Ele queria ver. Ele queria que os seus olhos abrissem. Ele queria que escamas caíssem dos seus olhos. Ele queria enxergar. Ele não aceitava aquela condição de miséria. Não aceite a condição de miséria na tua vida, de miséria espiritual, de miséria financeira. Não aceite. Deus chamou você para governo. Deus nos chamou para reinarmos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que Ele nos tem feito reis e sacerdotes para o nosso Deus. Essa é a nossa condição em Cristo Jesus. A nossa condição é de reis, é de rainhas, é de sacerdotes. Deus nos deu autoridade para governar. Governar sobre o pecado. Governar sobre aquilo que nos limita. Deseje. Saiba o que você quer. Deseje o que você quer. Seja objetivo com Deus. Seja claro com Deus. Bartimeu sabia o que queria. Bartimeu sabia o que queria. Bartimeu, ele saiu de uma condição em que muitas pessoas nesse tempo estão. Que condição, pastor? A condição de estar na beira do caminho. Bartimeu estava à beira do caminho. A beira do caminho para mim fala de indecisão. Indecisões. Pessoas que não decidiram a sua vida ainda. E eu pergunto para você que está me assistindo: o que você está esperando? O que você está esperando para tomar uma decisão e entrar no caminho?
Até quando você vai estar à beira do caminho? Porque alguém que está à beira do caminho é alguém que não está nem no caminho, nem fora do caminho. É uma pessoa indecisa. Deixa eu falar uma coisa para você. À beira do caminho não acontecem milagres. Os milagres acontecem no caminho. Escute, os milagres acontecem no caminho. Jesus não operou um caminho na beira do caminho. Jesus não operou milagre na beira do caminho. Jesus operou milagres no caminho. A primeira coisa que Jesus fez foi tirar Bartimeu da beira do caminho. Jesus mandou chamar Bartimeu. Bartimeu teve que sair da beira do caminho. Bartimeu teve que largar a capa dele de mendigo. Ele teve que tomar uma atitude na vida dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer operar milagres na sua vida, mas milagres vão gerar comprometimento. Você precisa se comprometer com Deus. Muita gente quer milagre de Deus, mas não quer se comprometer com Deus. Muita gente quer ver Deus agir na sua vida, mas não quer estar no caminho. Muitas pessoas vão até Jesus pedindo esmola para Jesus, e Jesus não dá esmola, irmãos. Jesus não dá esmola. Jesus não deu esmola para Bartimeu. Jesus operou um milagre na vida de Bartimeu, mas primeiro Jesus tirou ele da beira do caminho. Ei, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, é tempo de sair da beira do caminho. Na beira do caminho não há milagres. Milagres estão no caminho. No caminho. Aonde estão os milagres, pastor? Os milagres estão em Jesus, numa vida de comprometimento com a verdade do Evangelho. As pessoas querem milagres, mas não querem mudança. Muitos querem milagres, mas não querem mudança. Salmo 103, versículo 7, diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Muitos querem os feitos, mas não querem o caminho. Muitos querem milagres, mas não querem estar no caminho. Deus é um Deus de milagre, mas Ele está chamando você para sair da sua condição. Por quê? Porque Deus não quer te dar uma esmola. Deus quer te dar um destino. Deus quer te dar um destino. Deus quer te dar um propósito. E quando você está no caminho, quando você está no propósito, não vai faltar milagres para você. Creia. Você precisa, querido, crer. Deus manifestou seus caminhos para Moisés. Moisés foi um homem que viu muitos milagres, mas ele estava no caminho. O povo de Israel, muitos contemplaram os milagres, mas não estavam no caminho e morreram. Deus não quer te dar uma esmola. Deus quer te dar um propósito. Deus quer te dar um destino. Não há milagres à beira do caminho. Os milagres estão no caminho. Jesus chamou Bartimeu. E o texto sagrado diz, e aqui eu encerro a minha ministração nessa noite. Marcos capítulo
10, versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Jesus não saiu do caminho para estar à beira do caminho com Bartimeu. Jesus no caminho mandou chamar Bartimeu. Por quê, pastor? Porque numa vida de indecisão não há milagres. Não há milagres. Milagres acontecem quando você sai da beira do caminho. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantando-se de um salto, foi ter com Jesus. Ele saiu da beira do caminho para estar no caminho. Há um caminho de milagres, e esse caminho é Jesus. Jesus não quer te dar uma esmola, Jesus quer te dar um propósito. Jesus quer te dar um destino. Saia da beira do caminho. Aproveite a oportunidade que Jesus está te dando. Não saia do propósito do milagre. Não deixe que nada tire você do propósito. Permaneça clamando, porque certamente Ele ouve as tuas orações, Ele ouve o teu clamor. E eu quero profetizar que sobre a tua vida não vai faltar milagres, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Querido Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela sua palavra. Nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, Pai. Que nós possamos entender, Senhor, que o Senhor não quer nos dar uma esmola, o Senhor quer nos dar um destino, o Senhor quer nos dar um propósito. Não há milagres à beira do caminho. Não há milagres. Muitos querem milagres, mas não querem comprometimento. A tua palavra diz que Bartimeu entrou no caminho, seguiu a Jesus no caminho. Bartimeu se tornou um seguidor de Jesus. Alguém que andava no caminho, ele saiu da condição, da indecisão, da dúvida, do deixar para depois, do deixar para mais tarde, para viver milagres. Senhor, muitos de nós queremos milagres, mas não queremos nos comprometer com o reino, não queremos nos comprometer com a verdade, não queremos nos comprometer com o evangelho. Existem milagres sim, mas esses milagres sempre vão nos apontar para o caminho, sempre vão nos levar ao caminho. É no caminho que nós temos que andar, é na verdade que nós temos que andar, é na luz de Jesus que nós temos que andar, e nós não vamos sair disso em nome de Jesus. Pai, eu oro para que milagres venham sobre os lares, sobre as famílias, sobre os filhos, sobre os casais, em nome de Jesus. Abençoe os teus filhos e filhas, abençoe-os, Pai. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. Ainda não é um decreto, ainda não é oficial também, mas nós estamos crendo. Eu queria que você estivesse orando. Nós estamos crendo que domingo nós vamos fazer um culto presencial aqui. Queria que você estivesse orando, e se nós formos fazer o culto domingo, se na sexta-feira houver a liberação do nosso prefeito Celso Pozobon, né, porque hoje houve um decreto para as lanchonetes, para os restaurantes abrirem, né, à noite. E há uma palavra de que até sexta-feira o prefeito, então, conforme o decorrer das coisas, ele estaria liberando as igrejas para as suas reuniões, né, com certas restrições, né, de público. Mas é bem provável que domingo nós vamos nos reunir aqui, tá ok? Então, se assim for, nós faremos
2 reuniões no domingo, né? Nós vamos respeitar os espaços aqui de 1,5 metro a 2 metros, um longe do outro. Todos deverão vir de máscara, nós vamos dispor o álcool em gel. Mas é bem provável que no domingo nós vamos ter o culto aqui. E se der certo de fazermos o culto, eu queria que você viesse, né? Nós vamos ter 2 horários, pela manhã e à tarde. Então amanhã às 9 horas da manhã e à tarde às 6:30 da tarde, tá? Então nós vamos ter 2 horários de culto e você vai ter a oportunidade de escolher. A gente vai ver como que vai fazer, para que de repente todo mundo quer vir só de manhã, depois ou todo mundo quer vir só à noite. A gente vai ter que nos dividir para fazermos pelo menos 2 cultos. Se precisar fazer 3, faremos 3 cultos, tá bom? Mas eu vou estar avisando vocês, né? Nós temos um grupo do WhatsApp que nós estamos comunicando os nossos irmãos, e nós nas mídias sociais também nós estaremos comunicando, se assim acontecer. Acredito que vai acontecer, em nome de Jesus, pelo andar da carruagem, né? Nós temos orado também, e eu queria que você estivesse orando, e creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. E se houver essa deliberação, né, semana que vem a gente vai voltar normal, com as células, com as reuniões, né, e com todas as restrições necessárias, né, com os cuidados necessários, mas nós voltaremos nossas atividades normais, tá bom? Que Deus abençoe muito você. Eu quero orar por você. Querido Deus, abençoe o teu povo com paz, com prosperidade, com saúde. Que a tua graça, o teu amor e a comunhão do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um que está nos assistindo e que está aqui na tua casa hoje. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Mais uma vez agradeço ao Ministério de Louvor por estar aqui conosco, ao Ministério de Mídia por nos apoiar, por fazer com que esse culto chegue até você. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Nós estamos atendendo aqui na igreja todos os dias. Abrimos às 8 da manhã, fechamos às 6 da tarde. Você pode vir aqui, podemos te atender normalmente, tá ok? Sem aglomeração, mas podemos estar atendendo individualmente, tá? Que Jesus te abençoe muito. Um grande abraço. Shalom, shalom. You're more than a picture, you're more than a dream, even though my eyes can't see you. You're more than a picture, you're more than a dream, even though my eyes can't see you. You're on your Father's mountain, you're on that holy hill, you're in His dwelling place where the living creatures still cry, holy, you're holy, Jesus, you are holy. You're more than a picture, you're more than a dream, even though my eyes can't see you. Lord, you're more than a picture, you're more than a dream, even though my eyes can't see you. You're on your Father's mountain, you're on that holy hill, you're in His dwelling place where the living creatures still cry, holy, you're holy.
Father's mountain. You're on that holy hill, and you're in his dwelling place where the living creatures still cry, holy. Jesus, you are holy. Jesus, you are holy. Jesus, you